Olá, retomando estudos de sistemas operacionais, tratando nessa unidade os sistemas de arquivos, né? Nós percebemos que junto com a abstração de processador, que gera o processo, abstração de memória em cima de memórias virtuais, paginação e segmentação, nós temos um novo nível de abstração agora, abstraindo as mídias de armazenamento em massa, né? E aí nós percebemos que esses três conceitos, processo, abstração de processo, gerenciamento de memória e sistema de arquivos, são as três principais abstrações que o sistema operacional possui. Naturalmente, a entrada e saída é uma unidade importante também, mas ela é bastante, no mundo Unix, bastante apoiada pelo próprio conceito de arquivos, né? E nós percebemos que, diferentemente de processos e threads, a abstração de arquivos ela tem um contato maior com o usuário geral, né? Quando nós pensamos em processo, naturalmente o usuário, não o programador que está usando o sistema operacional ou o próprio projetista de sistema operacional, mas sim o usuário regular, né, que está usando o sistema operacional, como sua plataforma para abrir editores de texto, navegadores, assim por diante, existe um contato desse usuário com o processo. Quando nós abrimos, por exemplo, no Windows aqui, o gerenciador de processo, nós vemos quais processos nós temos em execução, qual a quantidade de processador que ele está consumindo, quantidade de memória, quantidade de arquivos abertos e assim por diante. Da mesma forma, no mundo Linux nós temos o barra proc, dentro do barra proc nós temos um diretório para cada processo em execução. Nós sabemos que o número de cada diretório é o PID, né, o Process ID de cada processo em execução. E ali dentro nós temos informação de qual o consumo do processador naquele processo naquele momento, qual a quantidade de memória ocupada, qual a quantidade de falta de páginas menores, maiores, né? E assim sucessivamente. O comando top e o comando ps, por exemplo, nós sabemos que tira informações desses diretórios para poder plotar aquelas informações para nós já detalhada na tela, né? No entanto, quando nós falamos de arquivos, diferentemente de processo em que o usuário só tem uma visão de consulta praticamente, em arquivos o usuário tem um contato maior, porque ele pode armazenar um arquivo em disco, ele pode abrir aquele arquivo, escutar uma música, né, executar uma música, executar um filme, gravar um texto, por exemplo, digitar um texto e salvar um texto. Então, essa convivência do conceito de arquivos, da abstração de arquivos, talvez seja a abstração do sistema operacional que tem o maior contato com os usuários. Por isso, nós perceberemos que tanto o Tannenbaum quanto a disciplina, nós dividiremos essa abstração de arquivos em duas frentes. Uma que é a visão do usuário, né, o usuário que está utilizando o sistema operacional e não um programador, e a visão de implementação desses arquivos, né? Naturalmente, essa parte de visão do usuário é uma visão de revisão que nós faremos, né? Porque nós estamos em contato com esses arquivos diariamente, então muitos conceitos que estão ali já é de conhecimento de todos, então mais para nós podermos unificarmos os nossos conceitos para podermos trabalhar com a parte de implementação. Então, a primeira necessidade que nós temos é uma definição real do que são arquivos, né? E aí, de acordo com o Tannenbaum, arquivos são unidades lógicas de informação criada por um processo. Naturalmente, nós lembramos lá da disciplina, da unidade de gerenciamento de processo, que tudo que é dados pertence ao processo. Tudo que é execução pertence a threads, né? Isso quando nós temos um sistema multithreads. Quando nós temos um sistema que é monothread, né, onde nós só temos o conceito de processo ou uma única linha de execução, naturalmente a execução e os dados pertencem ao processo. Mas quando nós temos o conceito de múltiplas threads, a parte de dados do processo, né, a parte de dados daquela execução, de tudo pertence sempre ao processo. Ou seja, se nós tivermos 10 threads dentro de um único processo, essas 10 threads têm acesso aos mesmos arquivos que estão abertos, né? Então, o arquivo aberto é um conjunto de dados, e esse conjunto de dados, então, pertence ao processo. Por isso que Tannenbaum define que arquivos são unidades lógicas de informação, naturalmente, inicialmente, né, armazenado em dispositivos de armazenamento de massa, como discos e drives e discos mecânicos e SSDs, né, pendrives e assim por diante. Como nós temos também alguns arquivos hoje no mundo Unix, né, isso é uma utilização bem grande no mundo Unix, arquivos mapeados, arquivos diretamente na memória, para troca de entrada e saída, por exemplo, né, que nós não temos, o barra proc, por exemplo, é outro exemplo, dessa questão de arquivos não armazenados em disco, né? Então, o barra proc inteiro é um sistema de arquivos, é um conjunto de arquivos que não estão persistidos em disco, eles só existem na memória durante a execução do sistema operacional. Uma vez que nós desligamos o sistema operacional Linux, esse diretório ele desaparece, né? Ele é remontado durante a carga do sistema operacional,
e desmontado durante o seu shutdown, né? Naturalmente, arquivos são abstrações que viabilizam o armazenamento de dados de forma persistente. Uma vez que nós temos, no conceito primário de arquivos, que é essa abstração de permitir, de criar uma unidade lógica de informação para persistência de dados, naturalmente nós estamos gravando isso num disco, um dispositivo de armazenamento em massa, né, seja disco, pendrive, um SSD, e naturalmente a finalização do processo não finaliza aqueles dados, né? E uma vez que eu desligo também o sistema operacional, passo para um shutdown, aquele shutdown também não eliminará aquele conteúdo. Então, nós temos um arquivo persistente, né? Um conjunto de dados persistente. Lembrando que, por exemplo, arquivos /proc não são persistentes, mas isso é uma adaptação que foi feita para facilitar o consumo de dados, né? Naturalmente, o mundo Linux, o mundo Unix, vem do padrão POSIX, e o consumo de arquivos é algo bastante comum, né? Nada mais natural de que nós trabalharmos com as informações do sistema também armazenadas em arquivos. E é claro, como aquelas informações só fazem sentido durante a execução da máquina, porque eu estou verificando a quantidade de processador que está sendo gasto, a quantidade de memória que está sendo consumida por aquele processo, não faz sentido nós armazenarmos esse disco consumindo espaço, né? Porque aqueles dados só nos importam quando o sistema operacional está em execução. E quais são as características, então, de uma abstração de arquivos, né? Primeiro, armazenamento de grande quantidade de informações, naturalmente, quando nós estamos usando um sistema de armazenamento em massa, como o nome já diz, massa, né? Ou seja, um volume grande. Nós sabemos que os discos possuem um custo por byte muito menor do que da memória, e, consequentemente, a memória é menor, que é o custo do megabyte ou do byte por memória cache, e memória cache de registrador e assim por diante, né? Então, nós estamos falando do menor custo por bytes. É claro que quando nós pensamos em sistemas de armazenamento de grande porte, como storages, por exemplo, né, em que nós temos um equipamento específico com um conjunto de discos armazenados em RAID, por exemplo, né, para tolerância à falha, e esse disco é entregue através de uma fibra ótica para um servidor. É claro que nessa estrutura aqui nós temos diferentes tecnologias de disco, nós temos discos SAS com grande capacidade de armazenamento, nós teremos discos SSD com menor capacidade de armazenamento, né, e assim por diante. Então, esse armazenamento dessa grande quantidade varia de acordo com a tecnologia do disco que nós estamos trabalhando, né? Quanto mais barato o byte, o custo do byte naquela tecnologia, naturalmente maior o disco. Então, se nós pensarmos no storage, é claro que discos SAS, discos SAS e SATA, serão mais baratos que discos SSD. E, naturalmente, como são mais baratos, o tamanho dele é maior, a capacidade dele é maior se comparada com os discos, se comparado com os SSDs, né? E é claro que as informações devem ser persistentes após o término do processo, como nós já falamos, isso também é uma característica, né, para ser caracterizado como arquivo, e permitir acesso simultâneo a múltiplos processos. E nessa questão de permitir acesso simultâneo a múltiplos processos, não quer dizer que necessariamente mais de um processo tem que ter acesso àquele arquivo. Nós sabemos, por exemplo, que dependendo da aplicação que nós estamos desenvolvendo, somente nosso processo terá acesso ao arquivo. Mas o sistema operacional precisa ter características suficientes nesse modelo de abstração para que isso seja permitido, né, para que mais de um processo possa acessar esse arquivo simultaneamente. Então, nós devemos ter, por exemplo, rotinas de abertura, né, como fopen, por exemplo, ou open, que possam ser executadas paralelamente, né, com dois processos diferentes executando aquela rotina simultaneamente. Então, iniciando agora a visão do usuário, né, ou seja, qual a visão que o usuário que utiliza o sistema, não o programador em si, que está usando o sistema operacional através de uma plataforma de programação, através de uma linguagem de programação, mas o usuário que interage naturalmente, diretamente com o nosso sistema operacional. Então, a primeira característica que esse usuário percebe é que os sistemas de arquivos, né, os arquivos em si, precisam ter um nome. Esses nomes, naturalmente, são utilizados para referenciar e para simplificar a sua localização para o próprio usuário. Então, são nomes significativos. Nós sabemos que dentro do sistema de arquivo, a parte de implementação, nós perceberemos que são utilizados ponteiros. Então, aquele nome é o nome de exibição apenas para que o usuário possa indexar, né, aquele arquivo em si. E, naturalmente, esses nomes possuem estruturas, né? No caso do DOS, nós tínhamos lá estruturas e limites, né? Limitações. A primeira característica no sistema de nomeação é a questão do case sensitive. Nós temos sistemas operacionais como os Unix-like, que são case sensitives, tanto Linux
AIX, FreeBSD, SunBSD, OpenBSD, todos são macOS, né? Que vem do Darwin, do BSD, também são todos case sensitive. Já a família Microsoft Windows, né? Isso desde a época do DOS, não são case sensitive. Ou seja, nomes com letras maiúsculas e minúsculas são indiferentes para eles. E é claro que alguns sistemas apresentam a característica de extensões. Extensões elas foram criadas originalmente, né, como por exemplo a extensão .c, .exe, .bat, elas foram criadas antigamente para vincular um arquivo a um tipo de programa de execução. Então, quando nós tínhamos antigamente um arquivo .c, por exemplo, e nós mandávamos, solicitávamos a abertura desse arquivo, normalmente era aberto o editor de programação, né, um ambiente de programação, que leria um arquivo .c. Então, esse arquivo, essa característica de dizer que esse arquivo tem um código-fonte em C, era retirado pela extensão, né? Esse é o sentido da extensão. No mundo DOS, né, ainda o DOS, apesar que é um sistema bastante distante já da nossa realidade, ele ainda é usado em alguns lugares, principalmente em soluções muito simples, né? Ele ainda aparece em execução. Ele aceitava 8 caracteres de nome mais 3 de extensão, né? E aí nós temos algumas extensões listadas ali. Então, ponto .bac são cópias de segurança, ponto .c arquivos de código-fonte programa em C, né? Ponto .gif são arquivos GIF, né? Animado, que permite animação, ponto .html, documentos HTML de formatação, né? De hypertexto, né? De hipertexto. JPG, MP3 e assim por diante, PDF, ponto .tex, né? Para LaTeX, ponto .zip, né? Arquivo compactado e assim por diante. Então, nós tínhamos essa ideia de extensão para vincular qualquer aplicação. E no mundo Unix, Unix-like, na realidade, no mundo POSIX, nós percebemos que os sistemas permitem múltiplas extensões. Então, é normal nós encontrarmos um arquivo, por exemplo, .tar.gz, dizendo que esse arquivo passou por um processo de empacotamento via ferramenta tar, e depois ele foi compactado, né? Então, apresentando a extensão GZ. Ou, muitas vezes, dependendo do usuário, isso vira TGZ, né? Uma extensão TGZ. Para alguns sistemas, as extensões são obrigatórias, como o DOS, antigamente essa extensão era obrigatória. Hoje em dia, essas extensões não são, em geral, no mundo Unix, não são obrigatórias, elas são simplesmente representativas para o usuário. E da mesma forma para a Microsoft Windows, né? Elas não são mais já obrigatórias. Nós percebemos que alguns nomes, algumas plataformas possuem limitação bastante expressiva do nome, né, com a capacidade de caracteres bastante expressiva, em torno de 255 caracteres, no caso tanto da família Windows, né, puxando de Windows 2000 para frente, como o Unix também. No geral, Linux, nós temos esses nomes longos, que são nomes permitidos. A próxima questão que nós percebemos, que está um pouco já vinculada à implantação, ao projeto, ao design do sistema de arquivos, mas que o usuário ainda tem essa visão, né, ele consegue enxergar isso, é a estrutura dos arquivos. Nós sabemos que os sistemas atuais, tanto Linux quanto Windows, utiliza a estrutura, né, de bytes, como está na figura A, né, de bytes, ou seja, não são bem bytes, hoje em dia nós temos blocos, né, são blocos pequenos que são entregues aos processos, mas é como se nós tivéssemos essas listas, né, essa lista de bytes, onde cada aplicação decide o que gravar em cada um dos bytes que ela recebe, ou cada um dos blocos, né, nós perceberemos lá na frente que isso são blocos hoje em dia, né. Nesse formato, não há distinção se o arquivo é de caractere, se o arquivo é binário, se o arquivo é de bloco, de como que esse arquivo é utilizado, depende da aplicação que está utilizando esse arquivo. Não existe uma estrutura no arquivo. Então, se nós colocamos um sistema Oracle, por exemplo, e entregamos um arquivo para ele, né, para ele fazer a parte, por exemplo, de armazenamento das tabelas, alguma coisa assim, ele formata esse arquivo internamente, o arquivo dele possui um formato específico que ele consegue entender, mas se nós olharmos no sistema operacional, é simplesmente a sequência de bytes, uma sequência de blocos, né? Então, essa é a estrutura mais flexível. No entanto, você, como projetista de sistema operacional, nós, como projetistas de sistemas operacionais, não temos controle da organização desses arquivos. O que nós conseguimos fazer só é basicamente ordenar os blocos e melhorar a utilização de blocos, né? Dizendo se blocos maiores são melhores ou blocos menores, desfragmentar o disco para que sobre blocos livres mais fáceis localizados e assim por diante.
mas a estruturação dos dados em si depende da aplicação. Um segundo modelo, que era bastante utilizado em sistemas comerciais antigamente, quando nós não tínhamos ainda essa ideia de banco de dados relacional como nós temos hoje, são arquivos baseados em registros, né? São arquivos ordenados e organizados internamente como registro. Então, a cada leitura de escrita ou de cada operação de leitura ou de escrita, era gravado ou lido do disco um registro inteiro, uma struct em C, por exemplo. Então, nós podíamos ter lá, digamos que fosse um cadastro de usuários, nós poderíamos ter nesse registro nome, CPF, sexo, data de nascimento, e assim por diante, os dados pessoais, né? Isso dentro de uma struct, e essa struct toda era gravada na ideia de um registro. Então, nós nesse modelo, nós temos um formato binário, né? Aquilo ali não é mais legível sem a aplicação, né? Sem o conhecimento do que a aplicação faz, né? Então, nós teríamos essa ordenação por registro, facilita para a aplicação, porque ela já traz os dados formatados, né? Não precisa ficar remontando esses dados. E um terceiro modelo, pouco utilizado, né? Mas que faz parte das organizações possíveis para que nós possamos entender, são sistemas de arquivos que são ordenados de acordo com chaves, né? Aqui eu trouxe um livro do Tannenbaum, um exemplo do livro do Tannenbaum, que trata de um sistema de zoológico, mas o que importa aqui é qual a chave que nós estamos usando para ordenar esse arquivo. Então, nós poderíamos usar, por exemplo, como chave a primeira letra do nome do animal, ou um identificador, um ID, e aí nós temos, então, um sistema de arquivos totalmente ordenado baseado nessa chave. Naturalmente, a localização nesse sistema de arquivos é acelerada, porque basta nós seguirmos a estrutura de chaves, né? Da mesma forma que nós temos num banco de dados hoje a indexação por chaves, nós queremos uma chave primária, nós queremos um índice baseado em chaves primárias, nós temos, lógico, de forma bastante rudimentar, uma implementação similar na figura C. Uma outra característica que nós temos, que o usuário também tem contato nos arquivos, são os tipos de arquivos, né? Nós sabemos que tem arquivos que são executáveis, nós sabemos que tem arquivos que são tipo doc, né? Ou arquivos de repositório, em que eu tenho um conjunto de arquivos internamente dentro daquele pacote, né? De um certo pacote, por exemplo, de módulos, bibliotecas, né? Nós sabemos também que existem tipos de arquivos, no caso do mundo Unix, que são de caracteres e de blocos, né? E caracteres nós temos, então, um sistema textual dentro desse arquivo, onde palavras são colocadas lá dentro, via ASCII, por exemplo, que a impressão, a emissão desse arquivo diretamente para a impressora gera uma saída legível para o ser humano, né? Porque são caracteres. Ou nós podemos ter arquivos binários, naturalmente, que são arquivos que possuem formatos internos próprios, né? E também dispositivos de blocos, né? Arquivos que trabalham com dispositivos de blocos, nós veremos bastante isso na unidade de entrada e saída, em que a gravação não é feita por caracteres, ela é feita por bloco de informações. Mas nesse momento aqui, com relação ao tipo de arquivos para usuários, nos interessa os modelos de arquivos, né? Então, nós temos um exemplo aqui na figura A de um arquivo executável. Esse arquivo vem do mundo Unix, né? Até porque nós temos aqui a representação do número mágico. O número mágico dita qual tipo de arquivo se é um arquivo PDF, se é um arquivo doc, se é um arquivo que é executável ou não, né? Então, por esse número mágico, nós temos qual tipo de execução esse arquivo qual tipo de aplicação esse arquivo precisa, né? Que tipo de arquivo é esse? Nós temos aqui um campo que indica o tamanho da parte de texto, essa parte que está aqui embaixo, né? Que é o texto do arquivo em si. O tamanho da parte de dados, né? Já que é um arquivo binário, onde estão os dados desse arquivo, né? Nós estamos falando aqui na figura de um arquivo executável. Nós temos a parte de bit relocação e a tabela de símbolos, né? Que é utilizada para de erros, e flags, né? Então, nós temos aqui, quando nós pensamos em tipos de arquivos, nós temos um exemplo aqui de um arquivo executável. É claro que isso modifica de plataforma para plataforma, sistema operacional para sistema operacional. Então, em Linux, dependendo do file system que nós estamos utilizando, nós temos um formato que, quando nós usamos XT, por exemplo, eles são compatíveis, né, naturalmente, a mesma linha de sistema de arquivos. Quando nós olhamos no NTFS, nós temos uma outra estrutura e assim por diante. E essa parte, antes de chegar nos textos, naturalmente, os arquivos se dividem em cabeçalho, onde nós temos umas informações de permissionamento, por exemplo, de número mágico, né, os controles, para depois vir realmente o arquivo, o conteúdo do arquivo antes dito.
E aqui do lado B, na figura B, nós temos um exemplo de um arquivo de archive, em que nós temos um cabeçalho. Nesse cabeçalho possui qual que é o número do módulo que nós estamos utilizando, por exemplo, se fosse módulos de objeto da linguagem C, por exemplo. Quais são, né, a parte de dados, quem que é o proprietário, qual que é o tipo de proteção, se é leitura escrita, ou se é somente leitura e assim por diante, e qual que é o tamanho. Naturalmente, o tamanho aqui é que nos dará o tamanho aqui do módulo objeto, para que esse arquivo possa ser analisado. O que é importante nós observarmos é que todos os arquivos possuem um cabeçalho, e esse cabeçalho nos permite acessar o arquivo de forma controlada, para que nós possamos saber qual que é o tamanho da parte de dados, qual que é o tamanho desse arquivo, quantos bytes esse arquivo tem, qual que é o tipo de proteção, quem que é o proprietário, né? No caso do mundo em Unix. Se o proprietário pode ler, gravar ou escrever, né? Ler, executar e gravar, né? RWX, então leitura, gravação e execução. Se nós temos isso para o grupo do usuário, né? Para os usuários que possuem o mesmo grupo do dono, e para os demais usuários, quais são as permissões. Então, essa questão de permissão, a proteção em si, ela modifica, né? A proteção aqui, ela modifica de um sistema operacional para outro, novamente, pela característica do sistema operacional, né? Nós sabemos que o mundo Linux e o mundo Windows tem um sistema de permissionamento bastante diferentes, né? E assim por diante. E assim como esses arquivos, nós percebemos que ele possui um cabeçalho, esses cabeçalhos naturalmente possuirão atributos, né? E o arquivo em si também possuirá atributos que também são visíveis para o usuário final. Então nós temos a parte de proteção, por exemplo, algo que nós estávamos discutindo agora há pouco, né? A parte de proteção. Nós temos a senha, se esse arquivo possui ou não senha para ser aberto, né? Por exemplo, arquivos que estão em P12, né, que é um arquivo, um chaveiro de criptográfico, em que nós inserimos dentro do P12 tanto a chave privada como a chave pública do usuário, e isso é fechado, precisa de uma senha para abri-lo. Criador, quem foi que criou, né, e quem que é o dono desse arquivo, proprietário atual. Naturalmente, o criador foi quem deu origem ao arquivo, a primeira vez que esse arquivo apareceu, e o proprietário é o proprietário atual. Então, se nós vamos no Linux, por exemplo, dar um toad e criamos um arquivo teste, por exemplo, com o usuário root, o criador é o usuário root. Se nós damos depois um shell, né, e mudamos o dono desse arquivo, por exemplo, para Luiz César, o Luiz César agora passa a ser o proprietário, mas o criador ainda é o usuário root. Isso em sistemas operacionais que mantém essa ideia de criador proprietário. Nós sabemos que, no caso do Linux, o que importa é o proprietário atual e o grupo do proprietário, né, o grupo do dono. Então, os atributos que estão listados aqui, naturalmente, não estão presentes em todos os sistemas operacionais. Cada sistema operacional tem os atributos que lhe interessam, que são tratados por ele, né? Então, aqui foi só para exemplificar a questão do criador proprietário. Nós temos uma flag dizer que esse arquivo é somente leitura ou não. Isso pode estar também vinculado ao permissionamento, não via flag, que é o mais comum, né? Nós temos uma permissão para dizer se eu posso ler, escrever ou fazer algo com esse arquivo. Aí sim, flag de oculto, né? E aí depende do sistema operacional, o Microsoft já possui um campo mesmo que indica que o arquivo é oculto. No caso do Unix, né, padrão POSIX, nós sabemos que o que indica que o arquivo é oculto é ele iniciar por um ponto. Então, se o nome dele inicia por um ponto, ele é oculto na listagem do diretório naturalmente, né? Essa flag não existe, ela simplesmente faz parte do nome, essa característica. Se é um arquivo de sistema, também é uma característica que aparece em quase todos os sistemas operacionais para verificar se esse arquivo é um arquivo de sistema ou não. Se ele está em arquivamento, isso aqui nós temos bastante convencional quando nós pensamos em plataformas de e-mail, né? Como nós temos a parte de arquivo morto. É claro que não é diretamente no arquivo da mensagem, mas existe uma flag similar dizendo que aquele e-mail, aquele arquivo do e-mail está arquivado, né? Ou seja, faz parte do arquivo morto e não deve ser consumir dados, né? Não deve consumir processamento com aquele arquivo. Uma flag para dizer se o arquivo é binário ou não, se é um arquivo texto ou se é um arquivo binário. É claro que isso influencia a forma como nós abrimos o arquivo. Se nós abrimos o arquivo, isso já pensando no nível de um programador, né? Não dentro do sistema operacional, porque dentro do sistema operacional não faz diferença. Quando nós estamos projetando o sistema operacional, não faz diferença se nós estamos abrindo um arquivo binário, um arquivo ASCII, porque na realidade o que nós estamos enxergando ali é um conjunto de bits.
Mas dentro das linguagens de programação, em C, por exemplo, quando nós abrimos um arquivo binário, um arquivo textual, se nós usarmos uma biblioteca que já nos apresenta uma pequena abstração de arquivos, eles têm formatos diferentes e são tratados de forma diferente. Se esse arquivo, né, pode ser acesso sequencial aleatório, se é atemporário, né, qual que é a posição, o tamanho da chave que ele está utilizando, se é que ele possui chave, se é um arquivo baseado em chave. Quando ele foi criado, isso aqui é uma informação que normalmente os sistemas operacionais consomem e mantêm, né, que é o momento de criação, o momento do último acesso, ou seja, o momento em que ele foi aberto pela última vez, que ele foi lido pela última vez, e o momento da última alteração, ou seja, quando ele foi alterado pela última vez. Lembrando que alteração e acesso se parece muito com a questão de paginação, quando nós tínhamos da página ser acessada e ser modificada. Né? Acessada, ela foi só referenciada, né? Ela foi só consultada, por exemplo, consumiu aquele valor, fez uma leitura daquele valor, e modificada é quando nós modificamos o valor daquela página. Em arquivos é o mesmo caso, o arquivo ele pode só ser referenciado, só acessado para ler o conteúdo, né? Para pôr na tela, por exemplo, abrir um arquivo PDF, não editei ele, eu só acessei, e a alteração é quando realmente aquele arquivo foi modificado. O tamanho atual do arquivo e caso exista o sistema de cotas, e é claro que o sistema de cotas no geral não implementa tudo dentro do próprio arquivo, existe um sistema à parte, mas nós podemos ter o tamanho máximo que esse arquivo pode chegar. Antigamente também nós tínhamos alguns sistemas que obrigavam que o tamanho máximo fosse informado para que a aplicação, para que a plataforma já soubesse qual que é o tamanho máximo do arquivo e qual a quantidade de arquivos que ele conseguiria armazenar e qual a quantidade de memória ser entregue para aquele arquivo, né? Fazendo cálculos em cima disso. Mas o tamanho máximo hoje, dentro dos sistemas operacionais de uso geral, como Windows, Linux, FreeBSD, Mac e assim por diante, não é um campo comum de se aparecer. Com relação a arquivos, nós temos um tipo de arquivo especial que nós conhecemos como diretório, né? Diretórios, na realidade, são arquivos que listam outros arquivos e nós os nomeamos de diretórios. E, naturalmente, eles podem se apresentar com diferentes estruturas. Nós temos aqui na figura 4.6, também retirada do livro Tannenbaum, um sistema de arquivos, né, um diretório de um único nível, ou seja, eu tenho um único ponto de entrada, né, digamos que aqui seja meu diretório barra, e os arquivos ficam diretamente dentro desse diretório. Essa estrutura é comum em sistemas embarcados, pela sua simplicidade, né, para que não tenha que percorrer múltiplas pastas para acessar os arquivos que nos interessam, e também era o modelo de sistema de arquivos dos celulares antigos, né? Nós temos os smartphones, nós tínhamos o Java OS, e o Java OS armazenava as aplicações num diretório só, né? Até porque era muito simples, as aplicações eram bastante simples, e nós não tínhamos a possibilidade de instalar novas aplicações, então as aplicações vinham com os celulares. Então era conhecido de antemão a quantidade de aplicações que nós tínhamos, era bastante limitado, então era mais fácil indexá-las dentro de um único diretório. Né? Da mesma forma, quando nós começamos a ter celulares que liam e-mails, nós começamos a ter problema com esse diretório único, né? Porque os e-mails precisavam ser armazenados também em algum lugar. Normalmente, se usava um arquivo para guardar os e-mails de uma caixa postal. Então, cada caixa postal era um e-mail, era um arquivo, perdão, e a aplicação tinha a obrigação, a responsabilidade de ler esse arquivo, normalmente que era indexado, estruturado, e apresentar essa informação nos celulares. É claro que quando nós entramos na era smartphone, os sistemas operacionais de celulares passaram por uma revolução. Hoje nós temos sistemas operacionais de aparelhos smartphone, que possuem, né, naturalmente multinúcleos, né, possui escalonamento, tempo de resposta muitas vezes focado no usuário, extremamente eficiente, gerenciamento de memória, gerenciamento de energia, assim por diante, coisa que nós não tínhamos anteriormente, né? Interface com multitoque que nós não tínhamos também antigamente. E é claro que conforme nós avançamos os sistemas nessa direção, o nosso sistema de diretórios precisa ter múltiplas hierarquias, né? Não posso mais ter um único nível, eu preciso ter um sistema multinível, ou seja, um sistema hierárquico. E aqui nós temos na figura 4.7 um exemplo, né, de um sistema diretório hierárquico. Nós estamos em contato com ele diariamente, seja na plataforma Linux ou seja no mundo Microsoft Mac, onde nós temos um diretório raiz. Esse diretório raiz nos dá acesso a outros diretórios, né? Nós lembramos que dentro de cada diretório existem dois diretórios especiais, que é o ponto e o ponto-ponto, né?
O diretório ponto se refere ao próprio diretório, então quando nós colocamos algo do tipo, para executar, né, em Unix, só apagar aqui para limpar, quando nós colocamos ponto barra teste, digamos que esse aqui seja um arquivo exe, né? Esse ponto barra está dizendo o seguinte, acesse o teste que está dentro do diretório atual. Por isso nós colocamos ponto barra para execução, né? Quando o teste naturalmente está dentro do path, eu não preciso colocar ponto barra, porque pelo próprio path ele vai procurar onde esse arquivo teste está. Mas no momento que eu mando executar o comando teste em si, eu preciso dizer qual o diretório que esse teste está incluído. Isso no mundo POSIX, né? Nós percebemos que no mundo Microsoft essa necessidade de localizar o diretório que a aplicação está não existe, né? Ela foi superada. No mundo Unix, pelo próprio padrão POSIX, nós precisamos vincular sempre o caminho de acesso ao executável. Por isso que nós colocamos ponto barra teste. E um outro diretório bastante comum é o diretório barra barra, ponto ponto, perdão. Esse diretório ponto ponto, por exemplo, se nós estamos aqui nesse diretório B aqui, por exemplo, se nós acessarmos o diretório ponto ponto, ele nos levará naturalmente ao diretório pai. É claro que quando nós chegamos no diretório raiz, nós também teremos ponto, ponto e ponto. O ponto se refere ao próprio diretório raiz e o ponto, ponto também se refere ao diretório raiz, porque não existe um diretório de um nível inferior ao barra, né? Nós sabemos que o barra é o primeiro diretório. E aí nós percebemos, quando nós trabalhamos com chroot, por exemplo, para enjaular aplicações, né? Lembrando, chroot nada mais é do que uma funcionalidade, um software, uma característica que faz com que nós possamos mudar o barra de uma aplicação. Então, vamos supor, nós temos aqui um diretório barra etc barra postfix, por exemplo. E aqui dentro do postfix nós temos os arquivos de configuração. Naturalmente, quando nós instalamos uma aplicação, né, nós não queremos que, se ela tiver uma invasão, por exemplo, aqui, nós não queremos que todo o sistema de diretório, que eu vou ter aqui embaixo, barra home, barra USR e assim por diante, né, barra var, nós não queremos que essa aplicação permita ou possa ter, uma vez que eu posso não conhecer a aplicação, por exemplo, uma aplicação externa que eu não conheço, eu posso querer que ela não acesse os diretórios reais, né, aquela aplicação que está executando. Então, eu posso dizer para o postfix, por exemplo, eu posso colocar uma pasta etc aqui dentro e dizer o seguinte, para a aplicação postfix, olha, a aplicação postfix, né, para o processo postfix, esse barra etc aqui, que na realidade é barra etc barra postfix, vai ser seu barra, né? Então, deixa eu só colocar o barra aqui dentro do postfix, vai ficar mais fácil nós entendermos. Eu posso dizer que o barra etc barra postfix é o barra da aplicação postfix. Então, a partir desse momento, quando a aplicação postfix acessar o caminho absoluto barra etc, a pasta que ela vai acessar na realidade é essa etc aqui, e não a etc original. Então, nós percebemos que quando nós temos um caso desse aqui de chroot, o diretório ponto ponto de uma pasta enjaulada é ela própria, né? Então, voltando aqui ao nosso exemplo, barra etc barra postfix barra etc, o barra, então, para minha aplicação postfix é o diretório, né? Postfix, então daqui para trás. Então, se eu chegar nesse diretório, né, e procurar o subdiretório ponto ponto, eu vou continuar nessa pasta aqui. Eu não vou regredir de fato para a pasta anterior real, né? Só lembrar desse detalhe, que quando nós falamos de diretório ponto ponto ponto, ele tem referência de acordo com a plataforma que ele está trabalhando. Se nós estamos dentro de um Linux convencional, ponto se refere a diretório atual, ponto ponto, diretório pai. O diretório raiz não possui pai, então sendo ele mesmo a sua própria referência. No entanto, se um diretório estiver enjaulado e ele for o início da jaula, o ponto ponto se refere a ele. Então, se nós tivéssemos uma jaula iniciando aqui no C, por exemplo, o ponto ponto daqui referenciaria o próprio C e não o diretório raiz de fato, né? Da mesma forma, né, quando nós temos sistemas hierárquicos, né, nós temos diretórios que possuem subdiretórios. Esses subdiretórios normalmente podem possuir naturalmente arquivos e outros subdiretórios, né. Também é comum, nós temos a questão de links, que nós falaremos daqui a pouco, né,
para que um arquivo consiga ser replicado dentro de mais de um diretório. Uma outra característica bastante comum para os usuários, que nós também estamos acostumados a perceber diariamente, são os caminhos de referência. Nós temos dois tipos de caminhos, né? São os caminhos absoluto, e os caminhos relativos, né? Então nós temos dois tipos de caminho. Absoluto é o caminho completo, né? Nós sabemos, por exemplo, então nós temos lá barra home, barra usuário 1, barra arquivo texto ou teste, né? Texto.txt, por exemplo. Nós temos o caminho absoluto, ou seja, nós dissemos qual que é o caminho desse usuário, desde o barra, ou seja, desde o início do nosso diretório. Então nós pegamos lá no diretório raiz, indexamos qual o diretório, o próximo diretório, né? No caso aqui nosso barra usr, dentro do usr barra asta, depois a asta em si, então, ou seja, nós estamos referenciando desde o início. E o caminho relativo é, digamos que nós tenhamos dado um CD aqui para barra home, barra usuário 1, né? Naturalmente, quando nós demos um CD para esse diretório, nós estamos dentro do diretório barra home barra usuário 1. Então, para eu referenciar esse mesmo arquivo aqui, texto.txt, basta eu colocar texto.txt. Ou seja, o arquivo texto.txt está dentro do meu diretório barra home barra usuário 1. Né? Ou seja, é o caminho relativo a partir do ponto em que nós estamos no momento. Então, se nós dermos um CD, por exemplo, aqui, para barra usr, nós estamos vendo esse diretório aqui. Então, se nós quisermos acessar o arquivo asta, por exemplo, ou melhor, o arquivo dict, né, que está dentro do lib, nós já estamos dentro do user, o que nós temos que fazer? Simplesmente é dizer que está dentro do lib, e aí dentro do lib o arquivo dict, né? Ou seja, um caminho relativo baseado no ponto que nós estamos naquele momento, no diretório corrente que nós estamos naquele momento, né? Isso também é bastante comum para o nosso dia a dia. E aí nós temos também, e aqui já começa, por mais que o usuário tenha essa operação diariamente, né, quando ele manda criar um arquivo, deletar, quando nós começamos a observar, existem algumas operações aqui que já fazem parte de quem trabalha com programação, mas basicamente comandos de arquivos, né, operações que nós realizamos em cima de arquivos. Criação de arquivos através do comando create, delete, né, para poder excluir um arquivo, obviamente, abrir, e aí nós temos a abertura desse arquivo de forma genérica, que vai permitir que nós tenhamos acesso ao conteúdo desse arquivo. É claro que quando nós vamos usar uma linguagem de programação como C, por exemplo, nós vamos ter que usar ou um Open convencional, né, para uma biblioteca de funções, por exemplo, um FNCTL, ou um FOpen, por exemplo, já para ter um nível de abstração um pouco mais alto, né, um pouco mais de abstração. Mas a operação que nós estamos colocando aqui, Open, é uma operação genérica que abarca todos esses modelos. Da mesma forma, a operação Close também, nós fecharemos um arquivo, seja em nível de usuário, seja através de um fclose na linguagem C, ou um close de fato, numa operação mais rudimentar, né, menos abstrata. Operação read, para ler o ponteiro atual do arquivo, nós lembrando que quando nós fazemos a leitura, esse ponteiro avança uma posição, né, para que a próxima leitura pegue o próximo byte, e nós veremos na implementação que quando nós nós precisamos fazer uma leitura de arquivo via programação, nós passamos qual é o tamanho do buffer que tem a capacidade para receber. Então, se eu vou ler um arquivo de 10 megas, por exemplo, eu tenho um buffer de 1 mega, eu só posso fazer uma leitura de no máximo 1 mega, porque senão meu buffer estoura, né? Tem transpassa o limite dele tendo um buffer overflow. Então, quando nós faremos uma leitura de arquivo, normalmente nós passamos o tamanho do buffer. Mas, para o usuário final, quando ele pede para ler, simplesmente ele abre o arquivo e aquele conteúdo aparece para ele dentro de uma aplicação. Da mesma forma, nós temos o write para escrever em arquivos, né? Append para colocar conteúdos no final do arquivo, né? Isso naturalmente mais comum no nível de programação. Seek para poder indexar o arquivo, né? Ou seja, nós temos um arquivo de acesso aleatório, em vez de nós utilizarmos o read constantemente, né? Pensando no arquivo como uma sequência de blocos, né? Ou de bytes. Quando nós iniciamos o arquivo, ele está na posição inicial, posição 0, por exemplo.
Quando nós fazemos uma operação de leitura, ele passa para a próxima posição. Mais uma operação de leitura, para a próxima posição, e assim sucessivamente. Então, se eu precisar acessar a posição 10, e esse arquivo não for um arquivo de acesso aleatório, eu preciso ir lendo esse arquivo até eu conseguir chegar com o meu ponteiro na posição 10. E esse salto, por exemplo, se eu acabei de abrir o arquivo, estou na posição 1, esse salto direto para a posição 10 é realizado pela operação seek, ela que faz esse trabalho de manter o acesso aleatório dentro do arquivo, um acesso randômico, né? Nós temos outras duas operações, como getAttribute e setAttributes, né? Ou seja, eu vou pegar os atributos desse arquivo, verificar quem que é o dono, data de abertura, de modificação, data de criação e assim por diante. E setAttributes, nós vamos gravar atributos nele, né? Então, dono, quem que é o proprietário, quais são as permissões e assim por diante. E o comando rename para poder renomear esse arquivo, né? Naturalmente, é uma operação também bastante conhecida. De maneira similar, nós temos operações com diretórios, né? Então, nós temos algumas operações que são similares entre arquivos e diretórios, já que o princípio de implementação de ambos é o mesmo. Então, nós temos create para criar, delete, né, para excluir, opendir e closedir, né, que reflete open e close, né, de maneira similar, só que agora aqui focado em diretórios. Leitura de diretório, readdir, né, para poder ler esse diretório, renomear esse diretório, e aí link e unlink. Com relação ao link, o que nós estamos tentando fazer é permitir que dois diretórios diferentes, por exemplo, A e B, possam apontar ou ter acesso a um arquivo C. Na realidade, esse arquivo foi criado inicialmente no diretório A, né, então ele está referenciado no diretório A. No mundo em Unix, quando nós criamos um link, quando nós executamos, né, um comando link dentro de um segundo diretório, o que nós estamos fazendo é referenciando de fato esse arquivo, e nós veremos que na estrutura de dados dos arquivos Unix, nós chamamos isso de inode, nós vamos ter um contador de referências. Inicialmente, quando somente o A havia criado esse arquivo, esse contador estava como 1. Quando o processo B também referencia, também cria esse arquivo, ou nós damos no prompt um link e criamos um link para aquele arquivo, esse inode passa a ter contagem 2. Então, de fato, tanto a entrada do diretório aqui, do diretório A, quanto a entrada do diretório B, estão apontando para a mesma estrutura de dados que armazena o arquivo. Nós veremos, na realidade, que o arquivo está em disco, né? Então, isso aqui vai estar dentro de um disco e nós não acessamos esse conteúdo diretamente. Nós acessamos uma estrutura de dados, no caso dos sistemas Unix, um inode, e esse inode possui ponteiros que nos levarão para o disco, né? Então, de fato, quando nós criamos um link, o que nós estamos fazendo, só voltar aqui no nosso arquivo Z, no nosso diretório B. Então, de fato, nós estamos fazendo o diretório A criou o arquivo, ele criou esse inode aqui, e esse inode agora aqui possui contador 1. E através desse inode nós acessamos o arquivo Z, né? Digamos que o nome desse arquivo aqui seja Z, e aqui dentro tem o conteúdo dele. Quando nós criamos um link, e esse link é um hard link, ou simplesmente link, dentro do diretório B nós estamos criando um ponteiro também para esse inode, e passando a contagem desse inode para 2. Ou seja, a partir de agora nós temos duas entradas de diretório apontando para a mesma estrutura de dados. Se eu vim aqui no diretório A e der um delete nesse arquivo, o que vai acontecer de fato é que a contagem desse inode aqui voltará para 1. Nós teremos novamente uma única referência, e esse arquivo, então, perderá o diretório A perderá essa referência, mas B continuará com o arquivo real disponível. Agora, se eu apago esse arquivo aqui em B, essa contagem desse inode chegará em 0, e uma vez chegando em 0, esse inode é desocupado, e o conteúdo aqui em disco vai ficar perdido, né? Depois nós sobrescreveremos, porque esse bloco de dados, esse conjunto de dados aqui vai ser colocado como livre, né? Não vai ser, o conteúdo não é reescrito, né? Não é preenchido com 0, é por uma questão de desempenho, isso nós só preencheríamos com 0 se nós tivéssemos um sistema de arquivo seguro. No nosso caso não é, né? No geral ele não é. Então o conteúdo ainda fica lá no disco, mas como nós não temos mais nenhuma referência, porque foi tudo excluído, um outro momento, um novo inode, né, uma nova estrutura de dados será criada, apontado para cá, e um novo conteúdo será
criado aí em cima. No entanto, quando nós criamos um link simbólico, né, então nós usamos o comando link espaço "-s", e aí vamos retomar só nosso desenho. Nós temos aqui o diretório A. Uma das entradas desse diretório A está apontando agora para uma estrutura de dados que nós chamamos inode. E essa estrutura de dados, então, está referenciando um arquivo lá em disco, que é o arquivo Z, né? Deixa eu só ajustar a seta. Então, uma das entradas da inode está apontando para esse arquivo aqui. Então, nesse momento, nós temos o arquivo original. Se nós formos no diretório B e executarmos um link simbólico, não é mais um link hard link, é um link simbólico, o que nós estamos fazendo aqui é criando uma entrada dizendo que nós vamos acessar o conteúdo do arquivo A, e não mais apontando para o inode como nós estávamos fazendo antes. Então, quando alguém tenta abrir esse arquivo A que está no diretório B, né, esse arquivo Z, né, que na realidade aponta para o diretório A, o que nós fazemos de fato? Olhamos esse A, aqui nós vamos ter o caminho absoluto de como acessar esse A, acessamos o diretório A e essa entrada de diretório, acessamos o inode e acessamos o arquivo. Então nós temos agora um link simbólico, ou seja, não tem relação nenhuma desse diretório B, dessa entrada aqui desse link, com esse inode que nós temos. Qual o contador de inode que nós temos nesse momento? 1. Se eu criar 20 links simbólicos, eu terei um único contador de inode funcionando. O contador de inode estará ainda com o valor 1. Se nós excluirmos essa entrada, o nosso contador de inode irá para 0, porque ele vai perder a referência, vai para 0. Esse inode será excluído e, naturalmente, esse conteúdo ficará dentro do disco da mesma forma que antes, mas eu não tenho mais referência. Quando eu for tentar acessar, então, no diretório B, o arquivo Z, que na realidade tem uma referência ali para o diretório A, o que eu vou ter agora é um link quebrado, né? Porque essa referência dentro do diretório A não existe mais. Por isso que eu fico com o link quebrado. Então, o hard link aponta diretamente para a estrutura de dados inode, e um symbolic link, ele aponta para a entrada do diretório original onde o arquivo está. Num hard link, uma vez que eu apago um dos arquivos, o inode continua e a referência continua, quer dizer, eu tenho persistência no tempo. No link simbólico, se eu apagar o arquivo original, todos os links param de funcionar. Naturalmente, o link simbólico gasta muito menos espaço, né? Eu tenho muito menos controle dele, muito menos informação daquele arquivo ali armazenado, né? Eu tenho muito menos necessidade de armazenar metadados, eu simplesmente tenho um arquivinho minúsculo que aponta para uma estrutura de diretório real, né? E aí nós temos o comando para desfazer esses links, comando unlink, ou como nós usamos no mundo Unix, direto apagando o link, né, em si. E aqui então nós temos um exemplo de um programa em C, bastante simples, né, que simplesmente copia de um arquivo para outro, lê de um arquivo e grava em outro, apenas para nós termos um exemplo, né, uma ideia básica de como isso ocorre. Então nós temos inicialmente aqui a declaração das bibliotecas, né, nós estamos incluindo ali a biblioteca de funções básicas, né, de controle, a função standardlib, né, de entradas, a biblioteca padrão, e a Unix, né, a entrada padrão do Unix. Feito isso, né, na parte de inclusão, nós temos uma definição aqui do tamanho do buffer, ou seja, eu só vou conseguir ler 4.096 bytes por rodada, né, meu buffer tem esse tamanho, e aí tem o sistema de proteção aqui do arquivo de saída que nós criaremos, né? Então, na linha de comando, nós teremos 3 parâmetros, né, o nome da própria aplicação mais 2 arquivos, o arquivo de origem e o arquivo de destino. O arquivo de destino será criado, né? Então, iniciando a aplicação aqui dentro do main, nós temos aqui a criação de um buffer, né, feito via char. Nós sabemos que o char é um byte puro, né? E aí nós temos aqui, qual que é o tamanho desse buffer? O tamanho de buffer size que nós definimos lá em cima como 4.096. E aí algo interessante é que nós percebemos que os arquivos, na realidade, são índices inteiros, né? São números inteiros. O que referencia a entrada de um arquivo, um file descriptor é um número inteiro. Então nós temos aqui um file descriptor por arquivo de entrada. Deixa eu só apagar aqui para poder aparecer o texto. Aqui por arquivo de entrada, né, em file descriptor.
o arquivo de saída, output, file descriptor, e assim, contador de leitura e contador de escrita, né? Porque no momento que nós fazemos a leitura do conteúdo de um arquivo, nós passamos a colocar o tamanho do buffer. Então, nós estamos lendo e esperando receber 4.096 bytes. Mas pode ser que esse arquivo não tenha 4.096 bytes. Então, ele vai retornar menos bytes. Então, eu preciso saber quantos bytes ele retornou e eu tenho que dizer quantos bytes eu vou escrever no arquivo de destino, né? Então, nós temos uma checagem inicial aqui, simplesmente para saber se a quantidade de argumentos que nós passamos é a quantidade válida. Feito isso, nós abrimos o arquivo aqui com a operação open, e é claro que se nós estivéssemos usando uma biblioteca de arquivos da biblioteca C, nós estaríamos usando o fopen, que já tem um nível de abstração superior, mas nós estamos usando open, né, passando o nome do arquivo e abrindo ele somente como leitura, né, o arquivo de origem. Quando nós continuamos um pouco, nós olhamos aqui se a entrada foi menor que zero, ou seja, a abertura do arquivo deu um erro, né? Se não, né, se não deu erro nenhum, nós vamos criar agora o arquivo de origem, de destino. Então, usamos o comando create. No create, nós vamos passar aqui o nome do segundo arquivo e o modo de proteção, né, o arquivo de destino. Da mesma forma, nós olhamos se o retorno for um valor menor que zero, é sinal que houve um erro na operação, nós finalizamos com o erro. E agora, então, já que nós temos esse arquivo aberto, nós temos essa estrutura aqui sendo utilizada para abrir, declarar e abrir o arquivo, nós passamos agora para a cópia do arquivo. Então, enquanto for true, né, num laço teoricamente infinito, que nós sairemos em algum momento dele, através desse este 4, o que nós vamos fazer? Ler o arquivo de entrada, jogar o conteúdo desse arquivo dentro da variável buffer, e qual a maior quantidade de bytes que eu vou ler? A quantidade de buffer size, ou seja, eu não posso passar de 4.096. Está lá em cima o nosso buffer size. Eu só posso ler 4.096 bytes por vez. Quando eu fizer isso, a operação read, além de colocar o conteúdo desse arquivo dentro de buffer, ela também me devolve no contador de leitura quantos bytes eu li, quantos bytes vieram, né? Se a quantidade de bytes for zero, é sinal que nós chegamos no final do arquivo, né? Se nós chegamos no final do arquivo, nós temos um break que vai sair fora daquele laço infinito while true que nós tínhamos. Se acontecer uma operação de erro, ou erro na operação de entrada e saída, vai retornar um valor menor que zero, então menos 1, menos 2, assim por diante. E aí nós também sairemos porque ocorreu um erro, né? Caso não tenha chegado no final do arquivo e não tenha acontecido nenhum erro, nós continuamos. E aí o que nós faremos? Nós escreveremos, né, através do write, no arquivo de saída, o conteúdo de buffer. Então agora, deixa eu só apagar aqui, o conteúdo de buffer é que será incluído dentro do arquivo de saída. E qual o tamanho máximo que eu vou escrever? Qual que é o tamanho que eu estou escrevendo? A quantidade que eu li do arquivo original. Eu tenho que dizer quantos bytes eu estou escrevendo, porque a biblioteca ela precisa alocar esse espaço em disco para poder inserir os dados que nós estamos mandando. E aí, naturalmente, essa mesma, assim como a operação read, ela nos retorna a quantidade de bytes lidos, a operação write também nos retorna a quantidade de bytes escritos que nós esperamos que seja o mesmo valor que nós lemos. É claro que se não for, nós precisaríamos continuar isso no laço, talvez essa operação deveria estar dentro de um while, né, até esse contador retornado ser igual ao contador que nós mandamos. Então, se eu li 4.096, eu teria conseguido gravar 4.096. Mas se na operação de cópia eu gravei só 2.000, eu teria que fazer uma nova gravação até chegar a 4.096, né? Mas no nosso caso aqui, partindo do pressuposto que a gravação sempre vai ser igual à leitura, o código funciona, né? E aí, naturalmente, se o contador também de escrita, né, for menor que zero, ocorreu um erro, nós temos que sair e abortar o laço. Então, feito isso, a partir desse laço aqui nós temos a escrita, lemos de um arquivo, gravamos em outro. Ao final, então, nós só fechamos o arquivo. E quando nós fechamos, nós damos automaticamente um flush. Esse flush ele vai limpar o buffer, gravar e persistir realmente em disco. E antes de nós fecharmos, naturalmente, nós ainda estamos presos na estrutura da linguagem de programação e também do sistema operacional da parte de cache, né? Que eu começo a gravar, nem tudo que eu gravo vai para arquivo diretamente naquele momento que eu quero, eu tenho um momento de sync do file system, do sistema de arquivos, então ou eu fecho o arquivo ou dou um flush no arquivo. Quando eu faço um flush no buffer, no arquivo, né, no descritor de arquivo, automaticamente ele vai para disco também. Então, colocando as duas operações,
funciona. E com isso, então, nós acabamos de fazer a leitura, a cópia de um arquivo para outro, né? Percebam que são operações, apesar, né, open, a operação write, a operação read, apesar delas ainda serem bastante rudimentares, porque eu ainda preciso passar o buffer, tamanho do buffer, eu preciso ter esse controle, mas observe que é uma operação já muito mais simples do que eu trabalhar direto com o disco. E quando eu trabalho com o disco, por exemplo, eu preciso dizer qual que é a taxa de rotação desse disco, qual setor que eu vou gravar, qual que é a trilha que eu vou gravar, quantos bits eu vou gravar, né, a taxa de rotação que eu estou trabalhando com o disco, e assim por diante, né? Então, assim, já, apesar de ser uma biblioteca aparentemente rudimentar, se nós usarmos fclose, fopen, fgets, por exemplo, né, ou fscanf, nós já temos um nível de abstração um pouco maior ainda, mas mesmo assim, e aí se nós irmos para a parte de linguagem orientada a objeto, trabalhando com streams, por exemplo, aí nós temos uma abstração maior ainda, né, mas já é uma abstração muito maior, já é um nível de detalhamento muito menor do que nós precisamos quando acessamos direto o dispositivo, né? Nós temos ali, quando vai acessar o dispositivo, em torno de 12 parâmetros para ser passado, né? Entre tamanho do buffer, taxa de leitura, rotação de disco e mais algumas informações que precisam ser encaminhadas. E então, nós chegamos agora na parte de implementação, ou seja, as características que envolvem implementação e não mais a parte do usuário em si, né, o que o usuário regular está tendo contato. Agora que nós teremos como projetista sistema operacional, as características que nós teremos como projetista sistema operacional para fazer com que esse arquivo possa ser persistido e acessado e ter suas operações executadas. Isso no próximo vídeo.